Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos mais uma vez para mais uma reflexão, mais um estudo e que esse estudo possa ser um complemento já dos outros estudos que a gente vem fazendo juntos, né? E que nesta reflexão a gente possa também construir uma uma conscientização melhor, né, dos acontecimentos que a gente vem vivendo, né, dessa calamidade que a humanidade vem passando e esse fortalecimento que a gente precisa. E nada melhor do que nós falarmos um pouco também do Evangelho, um pouco mais também dos ensinamentos de Jesus Cristo. Isso é muito importante para nós, porque Ele é a nossa bússola, né? Ele é o nosso caminho, a nossa verdade. Então a gente precisa ter uma base mais sólida, né, dessa vida espiritual para que a gente possa encontrar de fato a verdadeira felicidade, né? Eu tive essa semana aí pensando para fazermos o nosso evangelho num tema que se relacionasse melhor com o que a gente vem enfrentando, né? E aí conversando aí com os meus botões, na verdade são com os nossos botões que a gente conversa com o nosso anjo da guarda, o nosso protetor, o nosso guia ou o nosso mentor espiritual, para que ele nos dê uma dica, ou eles falem no pé do nosso ouvido aí, para que a gente possa ir numa lição que nós aprendamos, né, e as outras pessoas que ouvem também possam reforçar, aprender e ver os nossos pontos de vista também, não é verdade? Então, eu conversei com ele, aí ele falou para mim assim no meu ouvido: olha, abre o Evangelho, você vai encontrar qualquer lição que estiver lá, se você estudar, se você se concentrar, você vai encontrar ela com um relacionamento com o que a gente vem passando. Mas eu falei assim, poxa, então vou lá. Cheguei lá, abri o Evangelho, falei, puxa, eu gostaria de ver uma parábola. Será que ele me dá uma dica de uma parábola? Porque eu acho que as parábolas de Jesus trazem tantos ensinamentos, é uma forma mais fácil da gente poder falar, conversar, né? Porque eu acho que Jesus sempre foi um grande educador, né? E ele, naquela sua época, ele talvez não, com a sua didática sideral, vamos dizer assim, talvez uma didática que nós até hoje não possamos compreender se ele tivesse aqui conosco, a altura do seu conhecimento, né? E da sua espiritualidade. Então eu acredito que ele transcrevia os ensinamentos, né, através das suas parábolas, dos seus ensinos, das coisas do dia a dia, do mundo em que ele vivia naquela época, né? Então, olhando as parábolas de Jesus, a gente vê que elas são sempre atuais, né? Que elas têm um fundo espiritual maravilhoso, porque nós não podemos nos apegar à letra, né? A forma da parábola em que ela é colocada, da vivência do dia a dia, mas sim da forma transcendental, da forma espiritual, né, que Jesus nos coloca. E isso a gente só consegue e alcança com a nossa evolução, através dos nossos conhecimentos e o nosso estado de espírito para compreendermos isso, né? Então, eu fui até o Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo o capítulo 18, né? Trouxe esse ensinamento e eu fui refletir também sobre esse ensinamento. E justamente é um capítulo em que fala assim, justamente o que a gente está passando. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Muitos estão sendo chamados e poucos os escolhidos. E nessa parábola, que é a parábola das festas de núpcias, né? Jesus, ele transmitindo através das parábolas, ele faz uma comparação do reino dos céus. E para nós, o que é o reino dos céus? Será que é aquele céu com as trombetas dos anjos, como a gente sempre tem ouvido falar, né? Muito sobre isso? Não, a gente já está com a maturidade suficiente para saber que o reino dos céus ele está dentro da gente, né? A verdadeira felicidade. Quando você Nós temos estados de reinos dos céus dentro da gente. Quando você faz uma atitude, você faz uma ação para alguém ou para você mesmo
que seja boa, que te traga alegria, felicidade, né? Esse é o reino dos céus. Essa é a verdadeira felicidade. Então Jesus, ele comenta dizendo que o reino dos céus é comparado a um rei, né? Um rei que faz um convite, né, das festas de bodas do seu filho, né? E esse rei, ele pede para que os seus servos vá convidar aquelas pessoas mais chegadas, aquelas pessoas que tinham conhecimento, aquelas pessoas que tinham cultura, inteligência, né, de uma certa forma diferenciadas, né, e que conheciam o rei e o que o rei as conheciam também. E ele faz o convite e os servos vão até eles e fazem o convite. Só que, para surpresa do rei, os servos retornam dizendo: olha, eles não aceitaram, não quiseram. É, alguns não deram atenção e disseram que não compareceriam. O rei ficou pensando e falou: bom, vou mandar outros servos com o seguinte recado para eles: diga a eles que eu já preparei os bois, né? Já preparei aquele churrasco, já deixei tudo belezinha, as bebidas, tá tudo prontinho, né? Porque naquela época de Jesus, um casamento era um ato super importante, era um momento valioso, as pessoas curtiam demais, né? Um casamento não durava igual o nosso casamento de hoje, um fim de semana, um dia, né? As pessoas, uma tarde, uma noite, né, fazem a festa, e aí quando a gente é convidado, nossa, a gente fica feliz, né? Quando tem um casamento, porque a gente sabe que vai ter uma boquinha livre, ali nós vamos estar trajados com uma roupa adequada, vamos ver os noivos, são nossos amigos. Então o casamento é assim. Só que na época de Jesus, um casamento naquela época, segundo os historiadores, dizem que demoravam uma semana era de festa, uma semana de festa. Imagina o que esse rei deve ter preparado, segundo os contos de Jesus. Então, ele envia novamente os servos e diz: ó, já matei os bois, já deixei tudo pronto, tá tudo certinho, né? Digam para eles que eu estou esperando eles para festejar a festa de bodas de casamento, né? Do filho. E aí eles vão, quando chegam lá, eles desprezam os servos novamente. Uns vão para os seus sítios, outros vão para o seu comércio, seus negócios, viram as costas. E outros até, né, maltratam os servos e até, segundo a parábola, os matam. Isso tudo tem um entendimento, né, dentro do conhecimento bíblico, né, tem um entendimento dessa parte toda, né? E eles voltam para o rei e dizem: olha, eles até mataram o rei. Nossa, essa parábola é triste, porque o rei fica furioso, fica tão furioso que manda matá-los, os seus soldados irem até lá, matá-los e ainda destruírem as cidades deles. Para vocês verem a fúria que o rei ficou por eles desprezarem, né, esse casamento. E a coisa não fica só aí, né? Aí, em seguida, o rei diz para os servos: bom, já que eles não vêm, a festa está pronta, está tudo preparado, então vocês vão até eles, convidem ali os que vocês encontrarem nas encruzilhadas, convidem aqueles outros bons, os maus, os pobres, ricos, qualquer um, o que vocês encontrarem pela frente, traga-os para essa festa, né? E assim os servos fizeram, foram até lá, convidou quem eles achavam, né? E trouxeram para a festa, e o salão do rei ficou repleto de pessoas. E naquele momento, o rei vem até os seus convidados e começa a olhar para todos eles, né? Vem recepcioná-los, aquela coisa toda, né? Olha para todos e, de repente, ele enxerga um indivíduo que não estava trajado adequadamente, ou seja, com a roupa nupcial. E ele diz assim: meu amigo, companheiro, você veio à nossa festa de bodas aqui e não está trajado adequadamente com a roupa nupcial? Ele fala isso. E esse camaradinha fica quieto, não fala nada, não fica calado.
né? E o rei ordena para que os soldados dele, os servos dele, peguem-no, né? Atem as mãos dele, os pés dele, né? E ainda diz assim: tirem ele daqui e joguem-no nas trevas exteriores, onde haverá o ranger dos dentes. É como ele diz, né? E aí ele termina a parábola dizendo assim, além do choro e do ranger dos dentes, ele diz assim: porque muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Então essa parte, né, me deixou muito intrigado, porque aliás toda a parábola toda deixa a gente intrigado, né? Como é que um rei pode agir de uma certa forma, né? Falar de uma certa forma com esses indivíduos, né? E agir dessa forma. Mas é que tudo existe uma história por detrás disso, desde a época do pai Abraão, né, dos profetas, né, da questão aí do Deus único, trazendo as informações desse Deus, profetas que foram massacrados, né, tudo isso até a chegada de Jesus, né, como também um servo que foi crucificado. Então tudo isso tem uma passagem bíblica e uma história por detrás de tudo isso, que Jesus, falando com eles, revela tudo isso daí. Mas o que me intrigou mais foi quando o rei diz assim: olha, aquele camaradinho ali está vestido diferente na festa nupcial. Então, atem as mãos dele, os pés, e joguem nas trevas exteriores, né, onde haverá choro e ranger dos dentes, né? E porque eu digo a vocês que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Está em Mateus 22, do item 1 ao 14, né? E eu escolhi justamente o Mateus porque o Mateus tem essa pegada dura de falar com os judeus, porque ele viveu no meio deles e sabia como atingi-los, né, nessas palavras, né? Então, Mateus escreve essa parábola de Jesus do modo dele, falando, né, desse choro e ranger dos dentes, mas tudo isso tem um sentido espiritual muito grande. Então, o que acontece? Que todos nós, Jesus quis dizer o seguinte, que todos nós seremos chamados para festa, né, de bodas de casamento. E que casamento é esse? É o casamento do homem com Deus. Porque lá nos Antigos Testamentos sempre se falou desse casamento, sempre falou dessa aliança. Então Jesus utilizou das bodas do casamento como uma festa muito importante, algo que é muito importante. Então, nossa aliança com Deus, esse casamento que haveria de acontecer. E de fato, todos nós estamos indo para esse casamento. E o casamento não é de um indivíduo só. É o casamento da humanidade, da Terra com Deus, né? O planeta, o tal do planeta de regeneração, para o planeta mais evoluído, mais perfeito, né? Então, tudo é uma transição, é um momento, né? Por isso, muitos de nós estamos sendo chamados. E quando a gente fala de chamados, logo a gente fala assim que eu morrer, ou alguém vai morrer, está sendo chamado, né, para a separação do joio, do trigo, os que são bons e são maus. Não, nós estamos sendo chamados a todos os momentos. Se você olhar bem, toda hora a gente é chamado à responsabilidade. Então nós estamos sendo chamados também para nos vestirmos de veste nupcial, ou seja, também para nos prepararmos, né, para a grande festa nupcial, a grande transformação da humanidade. Precisamos estar preparados. E para isso é preciso que cada um de nós, comece realmente, de fato, né, retirar a roupa velha, né, retirar o traje velho, para vestir um traje adequado para esse momento, né? Como Jesus dizia, não se coloca remendo novo em traje velho. Não dá para ficar mediando as coisas. Ou a gente muda ou não muda, né? Então é por isso que essa parte do traje nas bodas, o traje nupcial, ele é muito importante, porque quando nós
né, que estamos sendo chamados aqui já, né, é necessário que a gente aqui nesse momento já comece a fazer as modificações. A gente já começa a transformar o nosso interior, né, para que a gente possa agir melhor, né, evoluir melhor, né, e no momento em que a gente for para essa pegada das bodas, né, que a gente for o convidado para ir para as bodas, a gente já está com a roupa adequada para esse momento, né? Não chegarmos lá de surpresa, né? Vamos ficar calado, que nem o sujeito ficou. Mas eu tive pensando assim, mas como o Mateus fala que ele amarra as mãos, une os pés também e a teia nas trevas exteriores. Que modo é esse? É justamente aquilo que a gente tem de bom, muitas vezes. Às vezes a gente tem um talento, às vezes nós temos um cargo importante, às vezes nós temos aqui, nessa existência, nós somos alguém importante, né? E às vezes a gente quer chegar muitas vezes do outro lado lá, ou chega nessas festas, querendo colocar os nossos símbolos, né? Colocar a nossa insígnia aqui, bater no peito, falar, né? Se nós lembrarmos de André Luiz chegou do outro lado médico, medicão, achou que ele já ia pegar, tratar dos doentes que ele encontrou lá, já ia ser chamado. Não, ele foi lavar chão logo de cara. O Clarence coloca ele para lavar o chão. Então é necessário que a gente se modifique enquanto é tempo. Então, essa parábola das bodas é, na verdade, um chamamento para todos nós, para nós nos prepararmos, melhorar o nosso interior e agirmos enquanto é tempo, fazermos o que pudermos de melhor agora, porque a oportunidade é agora, né? Os frutos nós colheremos lá na frente, mas o plantio é hoje. Então é necessário que a gente faça isso. Não nos esqueçamos, né, de que as parábolas de Jesus, ela tem esse fundo espiritual. Mas já que nós atingimos, de Allan Kardec para cá, um certo certo espírito de conhecimento da verdade espiritual trazida pelos espíritos, então já que nós temos já esse grau de evolução, então vamos aproveitar para mostrar, né, para nós mesmos que nós podemos melhorar o nosso perispírito, que é ele que vai nos acompanhar no momento de um desencarne. Então, muitas pessoas que estão desencarnando agora, a gente pode concluir que elas vão estar sendo transportadas, fica aqui a roupa velha, vão ser transportadas, né? E elas serão, reaparecerão, estarão lá com a sua roupa perispiritual, o seu corpo perispiritual. E esse corpo espiritual também tem as suas energias do perispírito, reflete toda uma aura, né? Como que nós seremos identificados do outro lado, né? Como aquele indivíduo que o rei logo olhou para ele e falou: você está diferente de todos aqui, né? Não deveria estar na festa nesse momento. Então todos nós seremos chamados, todos nós. Poderemos estar na festa, sim, na festa de núpcias, né? Mas como Jesus nos fala, poucos serão escolhidos, porque nem todos estarão habilitados ainda, né? E desenvolveram ainda as virtudes, a virtude da humildade, né? Da coragem, da fé, né? Da perseverança, as virtudes que fazem da pessoa que não tem orgulho, né? Aquele orgulho massacrante, o ciúme, a inveja. Tudo isso são coisas que atrapalham o indivíduo, que mancham o perispírito de cada indivíduo, né? Então nós precisamos nos livrar de vários defeitos, livrarmos dos vícios. É isso que é importante. Não nos esqueçamos. Essa parábola, ela é maravilhosa. Ela tem vários pontos de vista que a gente pode se aprofundar, né, para o momento que a gente está vivendo hoje, né? Mas eu quis trazer para vocês, né, com muita alegria, né, com muita convicção de que essa parábola ela tem o sentido da reflexão, da preparação.
A gente precisa se preparar para quando formos chamados, né? E já estamos sendo chamados, todos nós, para a responsabilidade, né? Da modificação interior, para que a gente possa ter uma veste nupcial para o nosso encontro com o Rei, ou seja, com Deus, com seu Filho Jesus, né? É essa a mensagem que o Evangelho nos traz. Eu agradeço a todos pela compreensão, né? Mas cada vez que a gente vai lendo o Evangelho, a gente vai mudando o nosso pensamento para melhor, porque o Evangelho é fabuloso, né? As parábolas de Jesus são fabulosas. Elas têm sentido transcendental, ela tem um sentido espiritual maravilhoso. Procuremos todos nós, né, nos atentarmos às passagens de Jesus. Não vamos nos fixar em Jesus somente na cruz, né, naquele ato de sofrimento. Jesus era alegre, sempre foi alegre. Jesus participava dos casamentos. A primeira aparição de Jesus foi nas bodas de casamento de um amigo da família, né? E é o primeiro milagre que ele faz. Ele transforma água em vinho. Maria pede para ele, mas não é a hora, mãe, mas filho, é um amigo. Então, Jesus, ele fazia parte da alegria, sempre fez parte da alegria. Há muitos momentos de alegria com Jesus, né? Então, alegramos o nosso coração de estarmos vivenciando esse momento, né, de dificuldade, mas com amparo espiritual e com amparo do Evangelho, né, e com os pensamentos ligados no futuro, que vai nos trazer a consolação de que todos nós nos reuniremos para a grande bodas nupcial. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde, e que Jesus nos abençoe também com a nossa vontade de melhorar. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem na paz.